No vídeo de hoje você vai saber o passo a passo alimentar que deve ser seguido após a cirurgia bariátrica. Seja muito bem-vindo ao Conversando sobre Saúde. Hoje a minha entrevistada é a nutricionista Rita Novaes. Vamos à entrevista. Olá Rita, obrigada por participar novamente aqui do Conversando sobre Saúde. Obrigada pelo convite. Quando a pessoa vai fazer uma cirurgia bariátrica, seria interessante ela iniciar um acompanhamento com o nutricionista antes do procedimento? Sim, quando o paciente ele vai fazer uma cirurgia bariátrica, eu faço a solicitação dos exames, caso ele não tenha, eu vou fazer toda a reposição de vitaminas e minerais e tratar do intestino, porque muitas vezes após a cirurgia esse paciente pode ter uma dificuldade de ir no banheiro. Em quais situações a cirurgia é indicada? É indicada quando o paciente ele tem 40% do IMC, que é o índice de massa corpórea, mais alguns pacientes acima de 35, se ele tiver uma obesidade, se ele tiver uma diabetes, outras patologias como esteatose, artrose também tem indicação. Claro que o médico e a equipe multidisciplinar vai avaliar e fazer os laudos. E quais são os passos que esse paciente deve seguir após a cirurgia? Ele vai ter que continuar com a equipe multidisciplinar, que é o seu médico, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo e mais algum médico que for da comorbidade que ele tem inicialmente. E ele tem que fazer todos os acompanhamentos. E esses acompanhamentos, cada profissional vai fazer sua conduta, fazendo toda a avaliação e evolução dessa dieta. Então, principalmente o nutricionista vai cuidar dessa evolução dessa dieta. E por que todos esses profissionais envolvidos? Por exemplo, por que um fono? O fono ele vai trabalhar o aspecto da mastigação. O paciente, antes de ele fazer a cirurgia, geralmente ele come rápido. Ou se ele não come rápido, ele não mastiga da forma adequada. Então o fono vai trabalhar esse aspecto. Já o psicólogo vai trabalhar aqueles aspectos emocionais. Muitas vezes o paciente ele está sobrepeso porque ele tem um gatilho emocional, então os problemas que ele tem ele vai transbordar na comida. Então ele tem que trabalhar todos esses aspectos. Tudo vai depender da qual foi a patologia inicial que levou à cirurgia bariátrica, que não somente a obesidade. E falando especificamente sobre alimentação, como que vai ser essa alimentação logo após a cirurgia e nos próximos meses? Então, quando termina a cirurgia, ele vai ficar um período de jejum. Terminou o período de jejum, que o médico avaliou, deu tudo certo, o efeito da anestesia já terminou, ele vai fazer uma evolução para uma dieta líquida. Essa dieta inicialmente é uma dieta que tem 50 ml, então é uma dieta bem restritiva, inclusive líquida e coada. Então, quando o paciente vem na consulta, eu vou orientar como que ele faz o preparo dessa dieta, qual é o período que ele vai estar consumindo e quantas vezes por dia ele deve ingerir esse líquido para ele ter uma nutrição de uma forma adequada. Depois da dieta líquida tem a dieta pastosa, tem a dieta branda, até chegar na dieta comum que ele estava consumindo anteriormente. Só que essa evolução pode variar muito de pessoa. Numa média, o paciente, quando ele tem uma cirurgia inicial, ele fica 20 dias com uma dieta líquida, mas pode ser que tenha uma necessidade de você evoluir essa dieta antes ou um prazo maior, né? Tudo vai depender de como o paciente ele está se sentindo. Muitas vezes o paciente pós-cirurgia, ele pode sentir super bem, parecendo que ele não fez nenhum tipo de cirurgia, mas ele pode ter muita náuseas, enjoos, então você vai sempre conversar, verificar como que ele está em relação à alimentação para você fazer esse tipo de evolução do plano alimentar. Então, normalmente uns 20 dias a dieta líquida, depois quanto tempo a pastosa? Mais ou menos a pastosa por volta de uns 10, 15 dias. Pode chegar até 20 dias, vai depender de como está a aceitação dessa alimentação. E aí a cada 20 dias em média você vai evoluindo essa alimentação. Então, numa regra geral, por volta de 2, 3 meses, esse paciente já está na dieta que a gente fala geral, que é uma dieta onde ele já estava acostumado. Comer o feijão, o arroz vai ser com moderação. E a gente sempre indica o paciente bariátrico, primeiro ele consumir a proteína. E mastigar, claro, sempre os alimentos bem, porque isso vai fazer parte do transcorrer da orientação geral da vida dele. Quais são os principais alimentos dessa dieta? Ou cada caso é um caso?
A proteína, que é carne, ovo, peixes e frangos, é o primeiro alimento que ele deve estar ingerindo. Por quê? Como o estômago dele foi reduzido, muitas vezes não vai caber todo aquele alimento que foi prescrito. O arroz a gente sempre indica, se couber, você consome. Se não couber, pelo volume do estômago que está inicialmente, a gente fala para não estar consumindo. Em algumas fases, nós vamos estar liberando a dieta com salada. Então, logo no começo que a pessoa opera, ela não vai comendo salada para casa. Como eu falei, ela vai para uma dieta líquida, depois ele vai para uma pastosa. Então, sempre a gente vai conversando e verificando. Porque depois da cirurgia bariátrica, alguns pacientes eles vão ter sensibilidades alimentares. Então, por isso da personalização. Líquida, quando a gente fala em líquida, é exatamente o quê? É um caldinho, então ele vai fazer uma sopinha, onde a gente orienta os alimentos, os legumes que ele vai estar colocando, que não vai ser macarrão, e ele vai coar. Então, geralmente indicamos coar até no coador de café mesmo, aquele coador descartável. Então, ele não pode ter nesse primeiro momento, que é o primeiro momento, 15 dias pós-cirurgia, nada de resíduo, nada de fibra nessa dieta. Porque lá dentro está em cicatrização. Então, como o processo digestivo está alterado devido à cirurgia, então não pode nada de fibra. Então a gente vai evoluindo e vai conversando sempre com o paciente. Hoje eu até vi uma conhecida que comprou a dieta. Hoje já é possível fazer isso? Pessoas que já preparam com a receita? É uma receita da nutricionista? Isso, na verdade tem empresas, né, de marmitas que ela recebe o plano alimentar e ela vai confeccionar. Então, mediante aquilo que você orientou o paciente, com a quantidade ela prepara para você, ela te vende o kit e entrega inclusive na sua casa. Para quem tem dificuldade ou até mesmo não tem tempo de cozinhar, eu vejo que é uma boa possibilidade. Pelo menos a pessoa já chega, ela já tem uma organização, ela já sabe do que ela vai comer e aquilo já está pronto. É uma opção sim para quem tem dificuldade ou não gosta de cozinhar. Interessante. A dieta pastosa já pode incluir os legumes, verduras triturados, batidos? Como é que funciona? A pastosa, ela tem o aspecto de purê. Então você vai estar orientando numa carne moída 2 vezes, um franguinho desfiado parecendo aquele frango que vai na coxinha, mas a coxinha não é liberada nesse momento, por mais que é pastoso. E você vai colocar alimentos bem cozidos. Então, por exemplo, um purezinho de batata com cenoura, os legumes sempre no formato pastoso. Nesse momento não é liberado nenhum tipo de salada, são alimentos mesmo papinha, parecendo uma papinha de criança. Bebê, bem molinha, bem de preferência, molinha, né? Tem alguma coisa que a pessoa não pode ingerir de jeito nenhum? No começo, nós não orientamos o consumo de doce, porque alguns pacientes podem ter o dumping, e o álcool é um alimento, por mais que é um alimento líquido, ele não tem permissão. O sorvete, na dieta líquida, também não é permitido, e o achocolatado, e o leite condensado também. Por quê? São alimentos realmente líquidos, mas eles têm um aporte calórico alto. Então, fica muito claro para o paciente na orientação que leite condensado, achocolatado, bebida alcoólica não são alimentos indicados, principalmente o café. Na dieta líquida, o café não é, por quê? Porque é um irritante da parede do estômago, então não é pertinente que logo de começo ele consuma um alimento que cause uma irritação na parede gástrica. Então é muito sério isso, né, doutora? O que pode acontecer se a pessoa não seguir essas orientações? Então, ela pode ter vários tipos de problema, porque ela não pode forçar o vômito. Alguns alimentos que você consome que não está propício para aquela fase pode causar vômitos. E veja, você está tudo costurado lá dentro. Se você vai fazer aquele ato de vomitar, pode estourar algum ponto lá dentro. Então, é por isso que é orientado que não consuma esses tipos de alimentos. Mesmo porque, como você está com um aporte calórico bem baixo, imagina 50 ml, é uma dieta assim, um copinho de café bem restrita. Se você ocupa esse espaço do estômago consumindo, por exemplo, um achocolatado, eu deixo de dar um outro tipo de nutriente. Então, pode de repente dar o dump, a pessoa pode ter dor de cabeça, pode ter formação de gases. Então, tem vários efeitos que podem ocasionar no paciente bariátrico. A gente vai falar um pouquinho de dumping, que a gente vai dividir esse vídeo, né, para não ficar muito longo. E aí, o pessoal que estiver acompanhando, assista o próximo vídeo que a gente vai falar, vai destrinchar um pouquinho o que é o dumping. A alimentação, ela já fornece todos os nutrientes que a pessoa precisa ou vai ser necessária uma suplementação? O paciente bariátrico ele vai ter sempre uma suplementação, porque o aporte nutricional não vai suprir a necessidade.
principalmente de proteína, então você tem uma suplementação aí, pode ser de whey protein ou outros suplementos que nós vamos avaliar de acordo se ele tem uma sensibilidade ou não, a vitamina D, o cálcio, o zinco, o ferro, a B12 e a vitamina C são geralmente vitaminas que podem faltar. Podem faltar outras? Podem, por quê? Dependendo da técnica cirúrgica que você fez, então você tem uma área absortiva reduzida, muitas vezes é ligada à alça do intestino para o estômago. Como você tem uma redução do fator intrínseco, que é uma substância liberada ali no estômago, você automaticamente reduz essa substância que vai favorecer a absorção principalmente da B12. Então, numa regra geral, são essas vitaminas, mas pode acontecer de você ter que suplementar outras também. Quem vai prescrever é o nutricionista ou o médico? Geralmente é o nutricionista prescreve e o médico ele vai prescrever só as doses injetáveis. As doses injetáveis são prescritas quando o paciente ele não consegue absorver de forma nenhuma ou muitas vezes o paciente ele vem aqui no consultório e ele já está com tudo aprovado e aí não tem tempo de suplementar, ele já está com a consulta dele marcada com o médico vai dar os trâmites finais e ele vai operar, por exemplo, essa semana, então não dá tempo de você repor todas aquelas vitaminas que eu comentei lá no comecinho do vídeo que seria interessante repor. Então muitas vezes quando você não tem essa oportunidade de repor, pode ser até mesmo por uma patologia, então às vezes o médico ele já começa logo após a cirurgia a indicar a suplementação intravenosa. Isso pode acontecer também. Para a gente encerrar essa primeira parte da entrevista, normalmente quando o paciente é acompanhado já para fazer a cirurgia, ele vai receber todas essas orientações, ele vai ter uma equipe multidisciplinar, né? Sim, ele vai receber orientação do que ele vai estar consumindo pós-cirurgia bariátrica. Se você tem um tempo, eu faço uma limpeza nele também. Então, ele tem todo o protocolo das orientações. E sempre as orientações são feitas de formas individualizadas, para que você consiga retirar todas as dúvidas daquele paciente, que você consiga tratar ele de uma forma bem individualizada, bem personalizada. Tá bom, Rita, obrigada por enquanto. Obrigada. E a gente volta já já com outro vídeo, continuando a entrevista sobre cirurgia bariátrica. Se você gostou da entrevista, não esqueça de se inscrever no canal. Aproveite, curta esse vídeo e deixe também um comentário. Se você acha que ele pode ser importante para as pessoas que você conhece, não deixe também de compartilhar. Foi um prazer ter você aqui comigo no Conversando sobre Saúde. Até a próxima entrevista.